Ultimamente ficamos chocados com casos de atletas que sofrem um mal súbito durante a prática de uma atividade esportiva e acabam falecendo. Justamente para evitar que isso aconteça com você durante a prática da sua atividade física, que hoje é exigido um atestado médico de saúde dado por um médico competente que libere você a praticar esportes. Veja os detalhes no quadro Bem-Estar. Antes de ingressar numa academia, hoje é necessário fornecer um atestado médico de saúde que comprove a capacidade física do indivíduo para desenvolver determinada atividade física. Mas você sabe qual é a importância desse atestado e como ele é feito? Eu vou conversar agora com a clínica médica, doutora Cici Lanner, e ela vai poder explicar para a gente qual é a importância desse atestado, que às vezes as pessoas, é só um atestado que libera, mas na verdade a pessoa corre risco, ela pode correr riscos se não for feita uma avaliação correta? Sim, hoje com as academias e as atividades desportivas que estão sendo desenvolvidas, cada vez mais ultrapassando os limites do próprio corpo, a gente tem visto isso nas quebras de recordes, nas Olimpíadas, nos Jogos, nos nossos medalhistas, né? Então, ultrapassa-se o limite do organismo e nem sempre essa pessoa deu algum sintoma, algum sinal de que tinha algum problema de saúde. E esse problema pode aparecer numa situação dessas em que então não se pode fazer nada. Como a gente já observou alguns atletas no meio de um jogo de futebol caírem no campo com um infarto agudo do miocárdio. E antes gozavam de plena saúde, sem sintoma nenhum, sem doença prévia. Então é para evitar essa situação que foi surgindo essa necessidade e a gente foi observando que quanto mais se previne essa situação, mais também se faz diagnóstico em pessoas que não sentiam nada e aí a gente encontra. Por isso aquele velho ditado do povo que quem procura acha, né? Não vai no médico porque senão acha. Acha, mas aí é possível a gente tratar, é possível a gente lidar com essa situação de risco de uma forma diferente, né? Quais são os exames que frequentemente são pedidos para poder se fornecer esse atestado médico de saúde? Primeiro, uma anamnese clínica bem feita, com revisão de todos os sistemas, para ver se surge alguma queixa, alguma coisa que o paciente já está acostumado em geral com aquele sintoma. Ah, não, isso é meu. Não, isso não é seu. Isso é de uma doencinha que já começou há muito tempo e que a gente vai se acostumando. Então, primeiro essa conversa, depois um exame clínico, né, aqui no consultório mesmo, da revisão de sistemas, o aparelho respiratório, cardiovascular, neurológico e depois os exames complementares, que são os exames de sangue, urina e exames de imagem. E dentro da área da cardiologia é indispensável o teste ergométrico, né? Que é um filtro, se aparece alguma alteração, aí a gente vai em busca de outras formas diagnósticas, né? A senhora comentou que às vezes o paciente chega e diz: doutora Cici, então dá esse atestado para eu poder fazer atividade física que eu estou bem. Isso, né, é um risco que o paciente está correndo se aceitar um atestado dessa maneira sem passar por uma avaliação médica. É um risco para ele mesmo. Isso é importante ficar esclarecido porque às vezes ele insiste, quer ser encaixado entre uma consulta e outra porque ele decidiu hoje começar a academia e não quer desistir, então ele já quer resolver tudo hoje. Mas não pode ser assim. O atestado médico ele tem que ser realmente um atestado médico de saúde. Então ele vem de uma avaliação bem feita, detalhada, que possa dizer, não, o senhor está apto a fazer atividade dentro desse limite ou sem limite, enfim. Isso é uma coisa que tem que ser individualizada. Além de fazer essas avaliações clínicas, doutora Cici, a senhora também trabalha com a homeopatia e com a psicanálise. Fala um pouquinho pra gente. A homeopatia eu pratico há 20 anos e sempre fui muito adepta à terapêutica preventiva e menos agressiva, que atue mais no sentido das reações do organismo mesmo, das reações naturais, fortalecendo essas reações de defesa, né? E com a prática da homeopatia no consultório, vão surgindo, porque como é uma escuta muito mais personalizada, mais individualizada e mais atenta às emoções das pessoas também,
foi surgindo a necessidade de um aprofundamento nessa questão do emocional, da psicologia humana mesmo. Então eu fui fazer recentemente a formação psicanalítica aqui na instituição da Maiêutica, em Florianópolis, e tenho gostado muito de trabalhar com psicanálise associando a homeopatia, porque é cada vez mais frequente as pessoas estarem deprimidas, com crises de ansiedade aguda, com insônia, com crise de pânico. E então a associação da medicação homeopática nesse processo terapêutico é muito válida. Doutora Cici, e a clínica ótima? Na verdade a senhora trabalha aqui além da clínica médica, né? A senhora também é administradora da clínica ótima. Fala um pouquinho para mim, como é que surgiu, qual é o objetivo da clínica? A clínica ótima surgiu em 2006, na verdade no final de 2005, início de 2006, 4 colegas médicos tiveram a ideia de fazer um espaço novo, um espaço diferenciado para atendimento. O Dr. Ubiratã Cunha Barbosa, que na verdade deu a ideia, inclusive o nome, a Ótima é a Organização de Trabalho Médico Associado, o Dr. Ricardo Nascimento e o Dr. João Luiz Maiá, ambos ginecologistas, e eu, clínica geral. Então o objetivo era esse espaço até mais central, a gente queria estar localizado de uma forma fácil das pessoas recorrerem, e não tem forma melhor que o Beira-Mar Shopping, né, que fica no coração da cidade. Doutora Cici, muito obrigada pelo bate-papo, pela entrevista aqui no Atitude. Eu também agradeço muito em nome da Ótima. E veja a seguir mais eventos no Beira-Mar Shopping e ainda a tendência para as bolsas na próxima estação. Nós voltamos já já.